falar tudo aqui na nossa 1 hora, então amanhã, 1 da tarde, com a Camila, vamos falar sobre felicidade também aí, qual é a relação do que a gente trabalha no treinamento Chega de Crise. Israel já está de volta aqui. Agora? Opa! Agora acho que foi. Foi. E aí, Israel, tudo bem? Como é que você está? Tudo bom. Agora eu tô bem. Que bom, te agradeço aí por em cima da hora aí, né? Falei com você, acho que era quase 8 horas, né? Falei, acho que vamos entrar 8h30, né? Ainda obrigado por você ter topado aí. Hoje foi bem intenso Nada. aqui. Bom, Israel, primeiro de tudo, a gente estava até comentando aqui, e se tem um ponto desafiador para a gente vencer as nossas dificuldades é a perseverança, né? Você vê que a gente vai, a gente cai, a gente tropeça. O pessoal que acompanhou a maratona, né? Você também, de forma muito generosa, deixou o seu depoimento que a gente mostrou no primeiro vídeo da maratona, né? E para a gente começar o papo aqui, primeiro até, né? De novo, quero te agradecer. Se você quiser falar um pouquinho de você, da onde você fala, e sei que é de Recife, não é isso? Isso aí. E, mas você também acompanhava já as lives, acompanhava o conteúdo, né, e depois decidiu entrar para o treinamento. O pessoal está até perguntando aqui, tá, mas vai continuar as lives? Como assim? Ah, mas se tiver a live, para que o treinamento? Né? Será que vai fazer? Se vai continuar tendo live, então eu prefiro fazer a live que é de graça. Né? Então, quero te ouvir um pouquinho, se você quiser falar um pouquinho de você e falar como é que foi esse momento, assim, de talvez de ter me conhecido, como é que você começou a acompanhar o conteúdo, até tomar a decisão de entrar para o treinamento. Pronto, vamos lá. Tô falando aqui de Recife, eu não sei se o áudio tá bom para você aí. Tá dando para escutar Tá direitinho? ótimo, tá ótimo. Tô te ouvindo Perfeito. super bem aqui. Eu tenho 39 anos e pelo menos há uns 30 eu sofro com ansiedade. Sofria com ansiedade. Então não foi E exagero não, né? E você não é um ator que a gente contratou quando você falou 30 anos, pessoal, ah, não é possível. Então o negócio vem lá da infância mesmo. pois é, só que eu só me dei conta do que acontecia comigo quando eu era criança na terapia. E aí muita coisa começou a fazer sentido. Muita coisa que eu sentia quando criança, eu não sabia do que se tratava, não fui tratado e assim, a partir do momento que eu me dei conta da coisa, eu comecei a fazer terapia por outros motivos, foi que eu comecei a entender tudo que acontecia comigo lá atrás. E aí eu sempre procurei informação, ler muita coisa sobre isso. Mesmo na época da terapia, eu estava lendo muita coisa, procurava me informar sempre. E conheci a onda do podcast, acho que ano passado. E aí, Boa. notícia, uma porção de coisa. E pelo título me chamou a atenção, né? Então você E aí começou comecei a, ouvindo, você foi pelo comecei a Instagram, ouvir pelo YouTube? Ou foi pelo podcast, pelo Spotify? pelo, Pelo Spotify? pelo Spotify. Ah, Na verdade, legal. não é o Spotify, é um agregador que eu tenho, que eu uso. Ah, E, sim. e aí me ajudou muito. Os temas bem interessantes, eu comecei a ficar sempre acompanhando, sempre acompanhando, sempre acompanhando. E aí chegou a quarentena. E na quarentena eu costumo dizer, muito amigo meu que não estava legal, que já sofria, como eu sofria há muito tempo também. Rapaz, escuta esse cara, vê o vídeo desse cara e saía encaminhando. Se eu fosse ganhar comissão pelos encaminhamentos, eu estava bem hoje. É... Olha, eu faço uma comissão, eu te divido exatamente o que eu ganho fazendo podcast, eu divido metade com você. Aí, aí eu costumo dizer a todo mundo, só, quem me ajudou de fato, esse vídeo de Pedro tem me ajudado muito nesse momento difícil. Porque a gente está dividindo um problema que não é só meu. Tem muita gente nesse problema. Muita gente sofrendo e acabou potencializando agora
fora nesse período de quarentena e foi o meio que eu busquei. Daí apareceu a oportunidade da Masterclass e aí veio o treinamento. E aí a minha senhora, rapaz, por que tu não faz? Rapaz, por que tu não faz? Eu acabei fazendo a inscrição aos 47 do segundo tempo. É isso, Israel, desculpa até te interromper aqui, mas acho que essa é uma parte interessante, né? E eu sei que nessas horas muita gente fica na dúvida, às vezes até o fato, como você falou, poxa, é um negócio que me acompanha há mais de 30 anos, já tinha feito terapia, estudava muito sobre o assunto, né? Então, quer dizer, o que será que isso vai fazer de diferença? Eu não sei se às vezes, eu acredito muito que a gente consegue mudar a nossa vida quando a gente muda as nossas ações, mas tem às vezes um aspecto emocional, que como se fosse alguns nós emocionais, às vezes até disso de, poxa, mas eu já tentei tanto, ou será que eu vou me decepcionar de novo? Eu não quero criar uma falsa esperança para de repente levantar um pouquinho e só e cair de novo, né? Então eu sinto que às vezes esse movimento da decisão é algo desafiador, né? Por mais que às vezes seja também um momento de virada, às vezes há uma resistência, quase que uma luta grande interna. E falando de comissão, a gente até brincou que eu teria que também dividir a comissão com a sua esposa, né? Porque a gente foi conversando pelo direct e aí foi passando os dias, né? E aí a gente estava no dia de encerrar o carrinho, você, e aí, vamos, não vamos? E aí você falou que minha esposa que estava me incentivando, eu achei inclusive legal, né? Algumas pessoas vieram falar comigo que às vezes talvez não estejam tendo todo esse apoio em casa. Então eu queria te perguntar justamente desse momento, que eu acho que foi sim um momento aí decisivo, né? O que você acha que às vezes até da sua parte, até porque muita gente pode se identificar, né, que te segurou? Que às vezes, não, será que agora não? Talvez não sei se era o preço, se era, enfim, essa dúvida, e aí essa briga interna aí. Como é que foi esse momento? Se você for, de fato, colocar na balança a questão do material, do valor em si, o ganho para mim é uma coisa que eu não tenho como mensurar financeiramente. Porque, assim, eu estou muito melhor do que eu sempre fui. O mundo não mudou. A mudança partiu de mim. É aquela coisa, às vezes você... Eu nunca tomei... Isso foi em abril agora, desse ano, né? Foi em abril agora, né? Que começou, né? Essa última turma. Eu nunca tomei medicação nenhuma para ansiedade. Nunca tomei. Não tenho nada contra a medicação. Na época da terapia, a psicóloga, eu perguntei sobre a medicação, ela disse, olha, ela pode acelerar ou ajudar você no resultado sazonal, num período pequeno. Só que o que eu senti falta na terapia foi justamente trabalhar a causa. Trabalhar a causa. E aí você vai com uma dor de dente, por exemplo. O dente está doendo, você vai tomar um analgésico. Se você não procurar um dentista, ele vai continuar doendo, porque você não tratou a causa, você tratou o sintoma. Uhum. E quanto com relação à minha esposa, ela está comigo no dia a dia. Ela vê meu sofrimento, ela vê minhas dificuldades. Uhum. Ela vê minhas dificuldades. Ela também teve ganhos assim quando procurou a terapia, coisa que ela nem imaginava. Tipo, ela tomava medicação para hipertensão há uma década, quando eu a conheci. Foi com um cardiologista que, quando viu os exames dela, disse que isso não condiz com quem é hipertenso há tanto tempo. Mandou ela praticar exercício. Ela é nutricionista, já cuida da alimentação. E aí disse, reduziu a medicação pela metade. E aí ela ficou. Todo dia ela veria a pressão, imaginando que a pressão ia dar alta. E a pressão se manteve. Aí o médico voltou, refez os exames. Aí disse, olha, tire a medicação, continue na terapia, fazendo exercício e na alimentação. E aí, todo dia ela colocava antes de dormir, aferia a pressão. Eu olhava para ela e ainda brincava, tu tá esperando que a pressão dê alta, né? Tá esperando e nada.
nada. Até hoje ela não acredita que, de fato, o problema era a ansiedade. Ela ainda fica, mas eu não acredito. Porque tomou remédio por 10 anos. E ela teve grávida, a filha da gente está com 1 ano agora, ela teve 2 picos de hipertensão durante a gravidez, mas problema no trabalho, se aperreou, não sei o que, a pressão subiu. Fora isso, até hoje a pressão dela sem problemas, graças também ao cardiologista, que identificou a necessidade de procurar uma terapia. E aí foi muito bacana. E aí a gente já conversava muito sobre isso. Rapaz, faz. Eu te confesso que eu fui, inicialmente, meio com... Rapaz, eu vou. Já tinha tentado muita coisa, já tinha passado muita coisa. E chegando no momento, às vezes, que você vê o seguinte, eu sou assim, eu vou morrer desse jeito, e eu tenho que me conformar com isso. Eu estava desse jeito. E depois do treinamento, eu vi que realmente eu estava equivocado. Porque hoje eu me considero outra pessoa. Não penso que a vida é perfeita, que não vou ter problemas, não é desse jeito. Mas é como eu costumo dizer, eu gosto de correr, não estou podendo correr na rua, mas já corri uma meia maratona. Só que eu lembro de quando eu comecei a correr, que correr 2 quilômetros era um sacrifício gigantesco. Você corre 1, corre 2, 5, depois está correndo 10, depois cheguei a correr 21. E assim, é o que eu digo. Eu quero cada dia que eu processo mesmo, né? Processo. E aí eu acho que a grande sacada da coisa é você criar uma musculatura emocional para quando você se depara com as dificuldades, seja ansiedade, seja uma perda, seja o que for, que momentos ruins vão acontecer, como momentos bons também vão acontecer, e você está emocionalmente preparado para poder lidar melhor com a situação. O dano é menor. E você tem... Talvez o que você... Opa, desculpa. Talvez você está dizendo que é difícil se a gente querer esperar só que o mundo fique mais fácil. Talvez o desafio é a gente ficar mais forte para encará-lo, né? E ao mesmo tempo, até deixa eu só voltar um pouquinho do que você falou, né? Você citou um pouco desse aspecto da sua esposa, né? Às vezes de ficar ferindo a pressão e claro também, né? Ter passado por uma época, um bom tempo imaginando e quase que tendo a certeza que a dificuldade dela era a pressão alta, né? Acho que até esse pode ser até uma coisa de se conversar com o Dr. Carlos Henrique agora na quarta-feira, mas até um dos comportamentos que eu coloquei lá na primeira aula é a coisa do vigia de crise, né? Que é justamente às vezes a gente fica, o pessoal até foi comentando aqui, acho que eu tenho isso, de eu ficar vigiando tanto os meus sintomas, será que eu estou com isso? Será que eu estou respirando? Será que minha pressão está? Né? O Dr. Carlos, a primeira vez que ele esteve com a gente, ele falando, né, o quanto que às vezes a pessoa fica medindo tanto e às vezes a própria ansiedade interfere também ali na pressão e na medição. Então ele falou um pouco sobre isso, talvez até um tema legal para, se der tempo, tocar com ele. Agora, eu queria ainda, Israel, e legal você estar fazendo esse depoimento, inclusive lá na nossa comunidade exclusiva, você botou até uma foto de você correndo no Rio de Janeiro, ali, uma bonita foto. Mas você disse que então você acha que se fosse por você, se você não tivesse tido esse incentivo, que no caso foi da sua esposa, você não teria deixado passar a oportunidade. O que você acha que na sua cabeça... Porque eu acho que, de repente, até a sua fala pode ajudar muito e ser, de repente, o que você ouviu da sua esposa para pessoas que estão vendo, estão olhando, estão sofrendo e, de repente, estão deixando passar também a oportunidade. O que se passou dentro de você? Porque, às vezes, é melhor alguém que viveu falar do que, às vezes, eu aqui falar. Então, o que passava dentro de você que, se não fosse o apoio dela, você não teria tomado a atitude? Rapaz, é aquela coisa de deixa para amanhã, será que vai, será que não vai, e você acaba não dando o primeiro passo. Isso é tudo na vida. Eu acho que aí você faz, vou esperar a situação melhorar para ter um filho. Você nunca vai ter um filho. Se tudo que você for fazer, você for querer ter a certeza de que vai ser positivo, você não vai fazer nada. Porque viver em si é uma grande certeza.
Com A gente só certeza. sabe que vai morrer. O resto ninguém sabe de mais nada, entendeu? O resto é sorte. E aí é determinante a pessoa. É como a gente aprende, é como eu aprendi, é uma coisa que eu vou levar para a vida toda. A partir do momento que você identifica que você tem uma dificuldade ou você tem um problema, automaticamente você é parte da solução. E aí, meu amigo, ou você faz a coisa acontecer, ou então não vai adiantar muita coisa. Se você não der o primeiro passo, não vai. Porque você é parte da solução. Então, cabe a você, o que corresponde a você, você arcar com aquilo ali. Botar a mão na massa e buscar ajuda, e buscar conhecimento, fazer o que for possível, fazer a coisa acontecer. Faça a sua parte. Não fique esperando que o universo colabore com você, é aquela coisa. Eu acho que a questão da espiritualidade, da fé, ajuda muito. Só que você tem que fazer a sua parte. Independente da crença que cada um tenha. Eu acho que é muito importante. Só que você não pode colocar tudo na conta do que você acredita. Entendeu? Você tem que fazer a sua parte também. E aí, se você não tiver atitude para tomar tomar a sua parte e fazer a coisa acontecer, fica muito difícil. Às vezes, eu vejo gente dizer assim, eu quero fazer um curso superior. Massa. Aí vou fazer hoje, vou fazer amanhã. Rapaz, passa a inscrição do vestibular, o cara não faz. Depois que você entra na faculdade, aí você vai, poxa, são 4 anos. Quando você vê, você já está terminando a faculdade. Mas se você não tem nada aquele passo lá atrás de fazer a inscrição do vestibular, de fazer a prova, de começar, você não vai pegar o diploma nunca. Até para ganhar na loteria, você tem que ir lá comprar o bilhete, né? Até para concorrer a não sei quantos milhões de chances, você tem que comprar o seu bilhete ali. Se você não tem como fazer, se você não der o primeiro passo, você não vai chegar a lugar nenhum. Entendeu? E assim, outra coisa que eu fiquei bem preocupado que muita coisa, Pedro, acontece quando a gente ainda é criança. Muita coisa acontece quando a gente é criança lá atrás. E às vezes, no meu caso específico, eu acho que assim, não foi negligência do meu pai e da minha mãe, eu acho que sim, falta de conhecimento. Falta de conhecimento. E é aquela coisa também. Eles fizeram o melhor que podiam com o que tinham na mão, no contexto que eles estavam inseridos. Isso é outra coisa que eu vou levar para o resto da vida. Porque responde muita coisa e me confortou muito. Uau, e, legal. Hoje em dia, as crianças de hoje em dia, elas têm um volume de informação muito grande. Elas hoje já apresentam preocupações que eu, por exemplo, não tinha na minha infância. E se a gente não tiver um olhar mais dedicado para a formação desse menino, que amanhã vão estar no lugar da gente, se hoje a gente já está numa sociedade, infelizmente, adoecida, a tendência é assim, não é muito boa não, na minha visão. Né? Israel, olha só, interessante que você está falando, né, pelo que você está dizendo, até porque, como você disse, você tem 39 anos e está há 30 agora percebendo, já tinha questões de ansiedade lá atrás, então realmente vem de coisas lá da infância, né? E aí você citou algumas coisas interessantes, talvez que a gente trabalhou, né? Talvez na semana que a gente trabalha mais a questão ali da infância, falou da questão dos pais também, depois a gente trabalha também um pouco disso, de às vezes desatar alguns nós, trazer compreensão. E eu não quero deixar passar aqui a Andina, tá dizendo aqui, oi Israel, e falou exatamente isso aqui, a criança interior. Dá um joia aqui para a Andina também. A Andina também foi aluna aí desse último ciclo. A Andina é do Peru, está morando aqui no Brasil, no Paraná, acho que cerca de 1 ano, e participou também aí do nosso treinamento, e ela acabou de falar aqui, então não quis também deixar passar, né? Isso que vai você ver, né?
Ah, que bom, olha só. E a Camila, aí é brasileira e tá lá em Londres e também participou e vai amanhã, 1 da tarde, falar com a gente. E aí dá uma aula pra gente aqui também, eu também estou animado com isso, né? Então, uma outra coisa que eu queria te perguntar, porque como você falou, tá em Recife, a Andina é do Peru, mas está no Paraná, a Camila é brasileira, ela é catarinense, né? Se eu não me engano, ela é catarinense, mas está lá em Londres. Deve estar até já meio que dormindo esse horário. Aí a Andina falando aqui, muito bom curso, bom que você está aqui, Andina. Agora, você também, como você falou, você tinha feito terapia, eu imagino que aí em Recife, presencialmente, né? Não ao vivo, que a gente está aqui ao vivo também, mas assim, presencialmente. Acho que o pessoal tem muita dúvida disso também, né? Poxa, mas vou fazer um negócio online e uma pessoa que eu nunca encontrei fisicamente, presencialmente, será que esse negócio vai dar certo? E a gente está falando aqui, cada um num lugar diferente. Isso, para você, foi também um ponto de resistência? E o que você teria a falar sobre isso? E, às vezes, até fazendo um pouco dessa comparação que o pessoal perguntou aqui antes de você entrar, né? Que tá, mas se já tem as lives, e as lives já são gratuitas, qual é a diferença de um curso? E, mesmo assim, um curso ainda online, será que esse troço online vai dar jeito de alguma coisa? Não, eu não tive problema com relação a ser online, não. Porque eu acho que o mundo hoje em dia é online. E Né? assim, Ainda mais agora, né? Com esse isolamento social ainda. a questão da comparação do curso em si com as lives, eu acho que as lives ajudam muito. E a gente debate algumas coisas ali, troca alguma ideia. Só que técnicas são aplicadas no curso que não tem, que na minha visão, eu acho que não tem como aplicar na live, nem no podcast. E assim, e eu acho que basicamente é isso. Não tem como aplicar lá e assim, são coisas que você vai aprender e que você vai carregar por esta vida. É como eu falei, o meu ganho eu não tenho como mensurar financeiramente. Porque imagina, eu sofro com isso eu até brincar assim, rapaz, eu resolvo o teu problema. Me dá a chave do teu carro. Seu carro nem é meu ainda. Tá já estou pagando ao banco, mas porque é muito angustiante. É muito angustiante. Quem sabe é quem vive. É muito angustiante. Jamais passou pela minha cabeça nada relacionado a suicídio. Nunca. Graças a Deus. Mas assim, eu sei porque as pessoas fazem. Ninguém quer deixar de viver, não. O cara quer deixar Mas de o grau de dor, de sofrimento, às vezes dá uns desespero que a coisa fica pesada, né? O cara quer deixar de sofrer. O cara não aguenta mais sofrer. Porque é uma luta constante. Eu funcionava da seguinte forma. Para eu ficar bem, eu precisava de todas as certezas do mundo. Para eu ficar mal, bastava a possibilidade mais remota possível. E o pior de tudo é você ter consciência disso e não conseguir fazer nada para evitar. O cara se sente... Entendeu? Israel, é uma impotência grande, né? Eu queria te perguntar sobre isso, porque eu lembro agora, às vezes, até de você me perguntando ali no direct, né? E até imagino que teve esse apoio aí da sua esposa, né? Ali, como você falou, nos 47 do segundo tempo. E eu lembro que quando você firmou e fez a sua inscrição, foi lá, enfim, né? Pagou, você falou, eu tô depositando a confiança, eu vou fazer minha parte. Mas assim, no fundo, eu não tô acreditando muito, não, mas assim, eu vou. Foi meio isso, né? Eu não lembro exatamente quais palavras que você usou, mas assim, olha, eu vou dar esse voto de confiança, mas assim, eu não tô, sei lá, não tô acreditando tanto. Foi mais ou menos isso. Queria que você falasse um pouco desse movimento. Eu não tô lembrando exatamente as palavras que você usou, não foi mais ou menos isso? E aí eu falei, bom, agora a gente vai ter que entregar. Né? Agora ele assumiu o compromisso, confiou, agora vamos entregar. Eu falei, vamos lá, vamos junto. É porque a gente sabe o seguinte, que todo treinamento ou curso que você vai fazer online, eu acho que você tem que querer. Depende muito mais de disciplina da sua parte. Disciplina é fundamental. Se você não tiver no horário para estudar, fazer os exercícios, aquela dedicação, se você não quiser, o cara que não quiser, o cara pode até se formar
presencialmente sem querer. O cara vai, o cara dá cerveja depois da aula. Finge que tá lá aprendendo, né? Dorme. Né? Se espera no trabalho, faz tudo. Vai passando. Mas no online, não tem como. A distância não tem como. Ou você entra para fazer, ou então não. E o meu pé atrás, entre aspas, não era por ser online, nem por nada, não. Era basicamente porque eu já tinha feito muita coisa. Já tinha tentado muita coisa. Um pouco antes de fazer, eu tinha ido a um psiquiatra, que eu nunca tinha ido. E aí ele abriu os olhos para mim e disse, olha, você fez terapia, porém, eu não vou dizer que foi mal feita, mas não existia cobrança por resultado. E tinha que ter uma cobrança por resultado. Porque você ia fazendo. E aí, eu levava muita coisa, discutia muita coisa, mas eu não era cobrado de nada. É que nem um funcionário, que ele vai cumprir o horário dele, se ele trabalhou, trabalhou, se ele não trabalhou, não trabalhou, cobrava o resultado a partir dele. E aí a coisa ia, acabou que uma hora não deu o resultado que era para ter dado. E no online, já ficava naquela, chegou um e-mail, aí ia lá, tem exercício, tem alguma coisa, imprimia. Chegava na hora da aula, já falava para a Thaís, quarta-feira tem aula do curso, já segure ela aí e tal. Já ligava para minha filha, que não mora comigo, Sofia, vou entrar na aula, depois da aula para ir falar com você e tal. Porque eu disse, não, eu vou entrar de cabeça, porque se esse negócio não der certo, eu vou em Brasília apertar o pescoço e se chamar. Aí eu já vou saber de quem é a culpa, né? Não vou poder cobrar se eu não fizer a minha parte. Entendeu? Se fizer a minha parte, aí agora eu ia estar falando mal, ia no reclame aqui, ia estar aqui no comentário, esse cara é conversador. Mas se tiver a oportunidade de fazer, faça. Não pense duas vezes, não. Faça. Porque, rapaz, eu estou esperando essa agonia toda passar para eu ter certeza que eu vou ser outra pessoa. Eu vou ser outra pessoa. Da forma que eu vou encarar as coisas. E aí eu também digo que é uma coisa que você tem que procurar estar trabalhando, estar se fortalecendo, entendeu? Se tem algo que você vê que não vai fazer bem, uma hora você tem que se expor. Você tem que se expor, você tem que encarar. Mas se prepare para tal. Vá criando a musculatura, busque informação aqui, leia, busque uma ajuda profissional. Se fortaleça. Na minha concepção, assim, eu cresci muito nesse período. E assim, mas eu quero continuar me cuidando. Não quero ficar na beira da praia, tomando uma cerveja e tal, e deixar aquela palavra. Não, é como a questão da corrida. Você tem que estar sempre correndo para manter o condicionamento físico. Senão, a coisa você vai perdendo musculatura. E aí, para voltar ao que é, é igual uma plantinha, né? Ah, mas eu molhei muito essa planta já no ano passado, agora deixa, né? Quer dizer, é uma coisa viva, né? A gente é um ser vivo, né? Agora, e é legal como você falou, né? Quero continuar, e bom, Zé, se vocês terminaram o primeiro ciclo, mas estamos juntos lá, e o pessoal que entrar vai poder, inclusive, bater um papo contigo lá na comunidade do Facebook. Israel é um que ajuda a dar uma movimentada lá, né? E aí a gente vai continuar. Essa aula, por exemplo, da Camila é uma que vai ficar lá, pelo que ela me mostrou hoje. A gente vai ter uma parte da nossa live aqui de 1 hora e depois o resto vai ficar disponível lá, que são algumas coisas bem interessantes de promoção de saúde, de felicidade. Então acho que isso se alinha bem com todo esse movimento. Agora, uma outra coisa que eu queria te perguntar também é que quando a gente fala em relação a tempo, né, como você disse, às vezes já tinha até uma sensação daquela coisa de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim, né? E às vezes eu estou com tanto tempo, isso aqui vai continuar tanto tempo. E a gente está falando aqui desse primeiro ciclo, que no seu caso começou ali em abril, que tem, eu acho que 2 meses, talvez, aí a gente está em junho, né? Então,
abril, maio, junho, acho que por aí. Então, quer dizer, não foi muito tempo. E acho que também é difícil de muita gente acreditar, né? Porque às vezes isso, eu já tomei remédio há não sei quantos anos. Ou às vezes até, eu já fiz uma terapia durante não sei quantos anos. E agora você está dizendo que vai ter um ciclo aqui, uma coisa assim, ainda online, né? Eu queria saber para você, o que você acha que mais fez a diferença? E como você falou, né? Eu acho que é legal também, assim, muito pé no chão, né? Não é uma coisa, não é uma pílula mágica, você também fez a sua parte, né? Foi lá, se dedicou, assistiu às aulas, mas queria te perguntar, são algumas perguntas até, que o que você acha que fez mais diferença, e às vezes nesse curto espaço de tempo, né? E ao mesmo tempo, eu sei que algumas pessoas falam assim, mas eu não vou conseguir, eu acho que deve ser uma coisa muito difícil de fazer. Então, assim como você falou, acho que é legal esse exemplo da corrida. Para você ter feito a sua meia maratona de 21 quilômetros, você começou ali com o primeiro passo, o primeiro quilômetro, e foi indo. Então, é um processo, né? Mas eu já estou até misturando aqui as perguntas, não quero te confundir, mas primeiro, o que você achou de ser nesse curto período de tempo? O que você acha que fez mais a diferença? Você comentou um pouco na questão das causas, né? Mas eu queria te perguntar de novo, assim, o que você acha desse curto período de tempo? O que você acha que fez mais diferença para você estar se sentindo como você está agora? E com certeza vamos ficar juntos aí, até porque a ideia, a gente tem esse primeiro ciclo mais rápido e mais intenso, mas depois os alunos têm acesso a 2 anos, todas as aulas, as gravações. Inclusive, se você quiser participar depois com o pessoal no segundo ciclo, as aulas que a gente vai ter temáticas, as aulas mensais, enfim. Então a pessoa continua tendo esse acompanhamento, né? Mas esse um pouco mais intensivo no começo é justamente para já dar um resultado no começo, e às vezes até para isso, como você falou, para eu garantir a minha palavra, né, para garantir a minha parte, inclusive para garantir a garantia que a gente dá incondicional de 1 mês. Né? Então ainda tem isso, né? Você pode experimentar, se 1 mês a pessoa não sentir resultado, bom, eu quero meu dinheiro de volta, e enfim, né? Então, se puder falar um pouquinho, eu não sei se eu acabei confundindo, fazendo um monte de perguntas junto. Não, assim, 1 mês é boa parte no caso, eu acho que é uma boa parte do curso já 1 mês. Pois é, não é? Pois é, aí essa questão. Rapaz, eu acho o seguinte, Pedro, eu acho que a técnica aplicada e como a coisa foi trabalhada fez toda a diferença. Entendeu? Fez toda a diferença. Porque sem cobrança. Nesse curso. Opa, desculpa, eu acho que deu uma cortadinha aqui, não sei se foi só para mim. Você falou foi a técnica aplicada, aí deu uma travadinha. Entendeu? Da forma que foi trabalhado. Por quê? Porque, como é que eu posso falar? Foi muito intenso. A verdade foi essa. Seria um relato do pessoal que emocionava, que nunca tinha parado para pensar daquele jeito, para trabalhar aquilo. O encerramento foi bem emocionante para todo mundo. Eu acho que muito um sentimento de gratidão, porque muita gente estava sufocada, sofrendo com aquilo ali. Aí o cara vai passar, como é que o cara passa? No meu caso, eu passei 2 anos fazendo terapia e não tive o resultado que eu tive num treinamento online. É o que eu dizer. Acho que a técnica aplicada, da forma que foi aplicada, e aí agora também é o seguinte, é 50-50. Se eu esperar que a aula faça tudo, não dá, né, meu amigo? Não dá. Porque eu fiz só, olha, eu vou fazer e eu vou de cabeça, porque, assim, era um tiro que eu estava dando. Era aquela bala de prata para matar o lobisomem. Só era um tiro, só. Você matar como? E aí, quando você, no meu caso, eu não posso dizer que eu não tinha outras opções. Podia ter outras opções. Mas, assim, eu estava cansado já. Estava na hora de resolver isso. A verdade é essa. Eu estava cansado. E, assim, uma hora de dar um chega, né? Vou para resolver, vou para tudo ou nada. Vou para tudo ou nada. É aquela coisa. Faça a inscrição. Você está investindo o seu tempo. Você está investindo o seu dinheiro. E vá valendo. Não vá meia pedra, meio tijolo, não. Porque depois você vai dizer, não deu resultado porque não deu. Não tem
mágica, na minha visão não tem mágica, certo? É fazer a coisa bem feita. Você querendo ou não, você entra de cabeça, porque é uma coisa bem trabalhada. E assim, o resultado para mim foi surpreendente. Surpreendente. Se não fosse alguém daí em Brasília, apertar o pescoço. Pois é, né? Agora você falou de praia, de cerveja, quem sabe a gente não consegue aí, depois dessa pandemia toda aí, tomar uma cervejinha na praia, né? Mas a gente precisa fazer outras coisas também. Precisa trabalhar, mas de vez em quando uma cervejinha na praia não é nada mal, né? Bom, Israel, pena que passando rápido aqui o nosso papo, já estamos quase aqui no final. Eu de verdade quero agradecer assim a sua generosidade, tanto de estar aqui, de ter se colocado, de ter dado depoimento, de estar se abrindo aqui. Eu sei que às vezes falar sobre essas questões emocionais, falar sobre a vida, nem sempre é algo muito fácil, né? Agradecer pelo seu voto de confiança em mim, no treinamento e principalmente em você mesmo, como você falou no depoimento, né, de ter ficado feliz consigo mesmo pela atitude que você tomou, né? Também agradeço a sua esposa que serviu aí de apoio, de incentivo, e eu acredito muito que o seu depoimento agora, eu acredito muito naquilo que a gente fala de um passar adiante, né? A gente passa adiante, quer dizer, muita coisa que eu aprendi e aí me ajudou e a gente vai juntando com o nosso melhor aqui, tentando passar adiante e a gente vai vendo, vai começando um processo meio que de uma corrente do bem, né? E parece que a sua esposa trouxe muito desse incentivo ali para você e o que você está trazendo aqui para a gente, com certeza pode servir muito de incentivo para o pessoal que está acompanhando. Espero que, de repente, quem já esteja te ouvindo aqui e tome a decisão de entrar para o treinamento, possa te dar um alô lá na comunidade lá exclusiva do nosso treinamento no Facebook e te agradecer, assim como eu imagino que você não só por isso, mas também por isso tem aí uma gratidão com a sua esposa aí que te deu um empurrãozinho ali que talvez faltava para tomar a sua decisão, né? E ao mesmo tempo, como você falou, parabéns por ter se empenhado, ter se dedicado, por estar ali presente, né, nas aulas. E agora, quando você fala nessa questão do empenho, essa talvez seja assim, uma última pergunta, e depois eu queria ver se você tinha alguma coisa para fechar, né? Mas você acha que teve alguma coisa assim que foi muito difícil? Ou era só o caso de você tomar a atitude de estar ali e fazendo um passo de cada vez? Porque eu acho que pode ter gente que pode pensar assim, ah não, mas se for algo muito difícil, também não vou dar conta, porque eu já não estou conseguindo concentrar, não estou conseguindo fazer nada, então talvez seja muito difícil, talvez não seja para mim. Não, nunca teve, nunca, bem tranquilo, bem tranquilo. Eu nunca fui de tipo, se eu vou no médico ou se eu vou em qualquer outro profissional, eu entendo o seguinte, que o cara é capacitado para tal. Então, a partir do momento que eu fiz a inscrição, eu depositei confiança no profissional. E aí muitas vezes, talvez em psicologia seja muito comum. O cara vai para uma entrevista, vai tentar adivinhar o que é que o cara vai fazer, o que o cara quer. Não perca tempo com isso não. Seja você mesmo. É o que eu digo, seja você mesmo. Porque ele vai avaliar. E é a mesma coisa, é um médico, qualquer tratamento. Você confia no profissional que está lá, deposita confiança no profissional que está lá. Ele vai usar as ferramentas da melhor forma possível para chegar, é uma parceria, para chegar no objetivo. Eu confio em você, no seu trabalho, e aí você daí acredita no meu empenho aqui, e aí a gente conseguiu chegar onde a gente chegou. É 50-50. Não tem dificuldade nenhuma. A dificuldade talvez você vai ter a dificuldade, não é nem ter dificuldade, você vai se encontrar com você. Talvez como feito. E aí vai ser a diferença. Ou você vai agir como sempre agiu, ou você vai ser a mudança que você precisa para você mesmo. Eu acho que a questão é essa. Não tem nada fora do comum. É meio que girar a sua cabeça aqui, olha por esse ângulo aqui, olha desse jeito, olha isso. Você vai começar a trabalhar, começar a entender as coisas que você não entendia ou não queria entender. E aí a atitude, a mudança de atitude é automática. Porque você vai ver a melhor. Você vai ver seu crescimento.
E aí, porque eu vivia da seguinte forma, eu estava mal e eu sabia que uma hora eu ia ficar bem. E quando eu estava bem, eu sabia que uma hora eu ia ficar mal. Quando você está mal e sabe que uma hora você vai ficar bem, dá um alívio. Mas quando você está bem e você sabe que uma hora você vai ficar mal, você fica meio triste, mesmo estando bem. É engraçado isso. Até quando tá bem, parece que não consegue aproveitar o tá bem, porque já fica aqui e daqui a pouco vem uma coisa ruim. Você está mal e você sabe que você vai ficar bem uma hora, é um incentivo. Mas quando você está mal e você sabe que você está bem, uma hora que você sabe que vai ficar mal, você já fica preocupado. Você não fica, você fica preocupado. Você não consegue aproveitar o máximo que você tem que aproveitar. É como eu falei, a vida é alto e baixo. Você tem que criar musculatura para viver, porque é tudo muito curto. E certeza de nada, a gente só que vai morrer um dia. Entendeu? E aí eu paro e olho, mas a vida sempre digo para Thaís. Rapaz, se você parar e olhar para trás, quanta gente queria estar no seu lugar. Então, às vezes, muita gente não tem direito de. Eu não me sinto muitas vezes no direito. Muitas vezes eu me sentia mal por estar mal. Poxa vida, eu para estar bem, eu tenho meu trabalho, eu tenho saúde, eu tenho casa para morar, eu tenho uma família que eu construí. E aí eu não estou bem. Às vezes tem gente doente em fase terminal, sorrindo e bem com a vida. Aí você fala, pô, eu sou doente, o cara é doido, enfim. Ele está doente fisicamente e eu estou doente emocionalmente. Talvez a situação dele e que também requer uma atenção, né? Porque o físico dá para ver, e aí todo mundo já olha, ou se está no hospital, e o emocional a gente não aprendeu que a gente tem um caminho para tratar isso. Né? Você fica negligenciando, a verdade é essa. Eu acho o seguinte, que todo mundo, uma vez na vida, deveria procurar uma terapia. Se tá bom, e é certeza que vai ficar melhor. Ruim não vai ficar. Ruim não vai ficar. Se você tá bom, você vai conseguir melhorar o que já tá bom. E se por acaso tiver alguma coisa para ajustar, você ajusta. É como é o dentista, como é o cardiologista. Normal. O problema é que a turma não quer cuidar do juízo. Que é o juízo que Pois é, né? Quando a emoção não tá bem, às vezes, por mais que esteja tudo bem ao redor, parece que fica aquela coisa, né? Israel, muito obrigado mesmo. Poxa, obrigado por você estar compartilhando aqui com o pessoal. E você não sabe, assim, a felicidade que eu fico também de te ver compartilhando isso e botando toda essa energia. Meu pescoço, então, tá salvo, pelo menos contigo por enquanto. Eu também já fico muito feliz por isso. Mas obrigado aí por também trazer a sua energia e sua simpatia para cá e lá para dentro da comunidade. Estamos juntos aí. Fechou o primeiro ciclo, mas estamos juntos, estamos continuando aí. Queria perguntar se você teria alguma palavrinha final para o pessoal. A gente tem até agora nessa nova oportunidade que a gente está abrindo, a gente também deve estender aí até sexta-feira, ou até se encerrarem as vagas, ou até sexta-feira, mas talvez para não ter essa canseira que você teve de fazer nos 45 do segundo tempo, a gente fez o seguinte, a gente colocou agora para o primeiro dia uma promoção muito boa para o primeiro dia. Então, se você estava na dúvida, ficou animado aí a ouvir o Israel, então vale a pena ainda aproveitar hoje até as 11h59, que ainda tem uma condição ainda mais especial. O link está na minha bio, aqui no meu Instagram, ou está ali no meu Stories, dá para arrastar para cima, talvez você tenha recebido no seu e-mail, teve gente que recebeu no e-mail, foi para a caixa de spam, ou a caixa de promoção. Então, se de repente você se inspirou aí com o Israel, ainda vale a pena hoje até as 11h23, depois vai continuar, mas aí vai mudar um pouco a forma aí do acerto, mas enfim, mesmo assim, eu acho que ainda tá valendo muito a pena, mas de repente entrar logo e aí depois é só aguardar aí e já ir aquecendo os motores para a nossa primeira aula ao vivo semana que vem. Israel, se tiver mais uma última palavrinha aqui para dar para o pessoal, e obrigado demais, cara, obrigado mesmo. Rapaz, eu dizer o seguinte,
cuide de você. Não pense duas vezes, não. Porque às vezes a gente fica pensando até mesmo no tempo, no valor. Às vezes você gasta muito mais numa fatura de cartão que você já dizendo que você consumiu para pagar aquilo. Quando você vai cuidar do seu eu, o ganho que você vai ter é para o resto da vida. E aí você pode produzir mais no trabalho. Você pode ter sucesso profissional. E aí aquele dinheiro, aquele valor investido no caso, fica irrisório. Não pense duas vezes não. Cuide de você. Porque se você não cuidar de você, se você não se preocupar com você, da sua saúde mental principalmente, ninguém vai poder fazer isso, não. Era isso. Show. Gratidão, Israel. Depois aí, você está falando tão bem que depois eu vou te provocar para fazer igual a Camila, para preparar uma aula para o pessoal. Você está, cara, você tá um palestrante tanto aí, viu? Já vai pensando nisso. Você sabe que eu gosto de inventar os desafios aí. Já foi uma aula aqui hoje, inclusive, mas quem sabe você não prepara uma lá para a comunidade, para os alunos também. Beleza. Falou, Israel. Grande abraço, viu? Tudo de bom. Um abraço, tchau, tchau. Obrigadão. Tchau, tchau. Tchau, pessoal, também. Espero que tenham gostado aqui. A gente foi falando papo aqui, o pessoal comentando também. Tudo de bom para vocês. E até a